e agora a gente vai explicar os conteúdos, tudo que você vai ter acesso quando você entrar para essa formação incrível que a gente está fazendo, tá bom? Eu queria começar falando um pouco sobre o contexto em que essa formação foi criada. Então, um pouquinho a gente entender o que aconteceu, o que está acontecendo no mercado de pagamentos, no mercado financeiro do brasileiro e mundial e de fraude, né? Então, Vitor, começa falando um pouquinho pra gente da onde vem e como é que tá esse cenário de fraude brasileiro. Olha, o cenário de fraude, Mariotto, assim, no Brasil a gente sempre teve uma particularidade muito grande aqui de ser um terreno muito fértil para várias modalidades de fraude, né? E agora com o advento de novos meios de pagamento, né, novos arranjos de pagamento, uma série de fintechs e a descentralização do core financeiro do país, ou seja, que antes a gente vivia numa concentração bancária muito grande e agora com Pix, Open Bank, entre outros aí, a gente está vendo inúmeras fintechs sendo criadas e todas elas se envolvendo no mundo de pagamentos ou de banking de alguma forma, né? Ou concessão de crédito. Isso é terreno super fértil para fraude. E no Brasil você não consegue abrir uma empresa, né, com esse contexto sem ter uma área ali, políticas, estratégias de prevenção à fraude em place desde o dia zero. Caso contrário, muito provavelmente logo de saída você vai sofrer uma série de ataques. Então quando a gente vê esse movimento somado com todas as novas tecnologias que não só a gente usa para prevenir fraude, mas que os fraudadores também utilizam para poder aplicar golpes de fraude, muitos voltados para engenharia social, atacando a população, a gente tem visto uma série de reportagens aí, não importa o tipo de contexto. Então quando você soma um trend crescente de fraudes com uma abertura de mercado e baixo nível de experiência dos profissionais que estão dentro dessas empresas, a gente cria o cenário ideal para a gente poder ter uma baixa oferta de profissionais e uma alta demanda. Nessa hora, né, acho que os meus amigos aqui vão comentar, a gente sabe que para formar um profissional de prevenção à fraude demora muito tempo, né? Cada um aqui tem uma história para contar. E não dá mais para aguardar esse período tão longo. Isso gerou a necessidade da gente criar aqui o treinamento Fraud Bootcamp para tentar acelerar um pouco essa demanda que está vindo grande aí. Não tenho dúvida que ano que vem a gente já deve ter aí centenas, para não falar milhares, de instituições necessitando desse tipo de profissional. Entendi. Então, eu entendo um pouco o cenário, mas eu queria entender um pouco mais do porquê. Mas por que fazer uma formação? Por que a formação é a solução desse problema? Né? Você consegue comentar um pouquinho pra gente, Yudi? Claro. Eu acho que assim como alguns amigos aqui que estão aqui com a gente já está há muito tempo na área de prevenção a fraudes, né? Muito tempo trabalhando com prevenção a fraudes. E para você conseguir ter uma base de prevenção a fraudes, você conseguir saber todos os detalhes de prevenção a fraudes que são necessários para você liderar uma área, ou mesmo você liderar alguma atividade em prevenção a fraudes, ou um lançamento de um produto em prevenção a fraudes, você precisa de 5 a 10 anos, né? Esse é o grande desafio. E hoje em dia, assim, sabe, tem gente que tem troca de profissões a cada 3 anos, até a cada 4 anos. Então, quem dirá esperar 10 anos para você ser considerado um bom profissional na área. Então, hoje isso é a realidade. Hoje a realidade é essa. Hoje, diversos profissionais de prevenção à fraude vêm me procuram meus amigos aqui para falar o que eu posso estudar para ser um bom profissional quando? Amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Hoje não existe. Hoje realmente não existe uma solução para isso. E tá difícil de contratar, pelo que eu entendi, então. A gente vai entender um pouquinho melhor do contexto de vocês, mas vocês falam com uma forma de tô tentando resolver esse problema e tá difícil de contratar gente que tem experiência, sim, né? Sim, acho que um dos principais, assim, um dos motivos de surgir isso foi a dor que cada um daqui tá sentindo na própria empresa, de não conseguir contratar gente. Entendi. Então a gente acaba contratando pessoas que são muito boas em uma especialidade, que nem dados, que nem processos, e resolve treinar de alguma forma no dia a dia esse profissional. Só que esse treinamento nunca é de 100%, uma qualidade 100% confiável, assim, sabe? Porque você não tem um tempo para investir nisso. Uhum. Legal. Essa perspectiva é muito legal, que é a perspectiva do contratante ou da demanda do profissional. Mas eu queria inverter um pouquinho, e aí eu vou puxar o Anzai para falar um pouquinho pra gente sobre a perspectiva do cara que tá entrando. Beleza, eu sou, sei lá,
trabalho com dados, ou trabalho com produtos, ou trabalho com processos, ou tecnologia. Faço parte, acabei de entrar numa squad de fraude X, ou trabalho na operação, né, em alguma operação de atendimento, customer support. E aí, fraude caiu ali. Como é que eu faço? Onde eu busco informação agora para me formar? E como é que eu me torno um bom profissional? Pô, eu quero ser promovido, eu quero fluir na carreira. Como é que faz? Bom, acho que essa pergunta que a gente ouve no dia a dia, acho que todo funcionário novo que quer crescer mais rápido acaba perguntando pra gente isso. E hoje não tem. Até se você ver a formação de todo mundo que tá na área, cada um veio de uma área. De humanas, exatas, cada um tem um perfil diferente. O que é bom, né? Mas aí depois precisa de um tempão pra... Exato, o que acontece, às vezes, ela entra numa posição boa, consegue tocar a função tranquilamente, mas não tem conhecimento do todo, né? Não sabe todo o processo de prevenção a fraudes, todos os pilares. Então, ela acaba ficando especialista, mas não conhece... Falta um pouco de generalista, né? Falta um pouco conhecer todo o processo de prevenção a fraudes. Então, acho que isso está em falta. A gente vê cursos de prevenção a fraude por aí no mercado, mas geralmente focados em modalidade ou focado em dados, por exemplo, né? Então, tem poucos que falam... que treinam para ele para uma carreira mesmo, preparam para uma carreira. E a gente já fez, né? Eu e você, a gente já fez... alguns cursos, né? Eu digo até a gente criou ou deu vários cursos de fraude, depois a gente comenta onde foi, mas enquanto a gente estava na Mastercard. Mas ainda não é para um profissional, para formar um profissional completo, né? Exato, era um pouco mais nichado, né? E obviamente um curso exige muito mais tempo também, né? Então não é uma coisa que a gente vai conseguir ensinar em 2 dias, por exemplo. É de entrada, né? Muito de Exato. entrada. Não, e um ponto interessante disso que o Anzai falou, que hoje o que a gente vê hoje? A gente vê muitos bons profissionais analistas, porque são os caras que estão começando, então ele acaba trabalhando em um ponto específico, então conseguem muito bem, e a gente vê muitos superintendentes, diretores muito bons também, porque trabalham há 20, 30 anos na área. Só que esse meio do caminho, hoje é muito difícil. É a meiuca que... Esse é o problema. Por quê? Porque a gente não tem profissionais e a gente não tem tempo a formar esses profissionais. Esse é Você como líder. Como líder, isso. Como líder, assim como meus amigos aqui, é muito difícil. A gente não consegue garantir uma boa formação para esses profissionais. Por quê? Porque não dá para dividir em 100 profissionais, 200 profissionais. Então, eu acho que daí foi também um dos motivos de surgir o Fraud Bootcamp.